Olá, meu nome é Sara. Eu sou fisioterapeuta do Instituto Neuron. Hoje eu quero falar com vocês sobre adaptação domiciliar após alta hospitalar. Bom, é normal, após o paciente voltar do hospital por alguma doença, alguma condição, ele voltar com algumas limitações, algumas incapacidades. Então, muitas vezes ele vai precisar de ajuda para tomar banho, para se alimentar, para trocar de roupa, para caminhar. Então, é normal surgir algumas dúvidas. O que fazer quando chegar em casa? Será que precisa mudar alguma coisa da rotina? Consegue voltar a fazer tudo o que fazia antes? Bom, tudo isso vai estar inserido num processo de reabilitação. Mas eu vou tentar passar para vocês agora algumas orientações em casa para que esse manejo seja realizado de uma forma mais segura, e de uma forma mais independente possível pelo paciente e pelo familiar. Algumas orientações das atividades do dia a dia, do uso do banheiro, do uso da sala, do quarto, para que fique mais fácil o acesso desse paciente à sua nova rotina. Bom, às vezes esse caminho parece ser longo, parece difícil, mas se você tiver bons profissionais para que possam te orientar da melhor maneira, esse caminho vai ser mais fácil de ser seguido. O importante é começar. Bom, entrando em casa. Então, muitas vezes ele vai voltar para casa mais fragilizado, mais debilitado, às vezes na cadeira de rodas, às vezes precisando de um andador ou do familiar. Então, é importante tomar cuidado com o degrau. Então, se tiver um degrauzinho aqui na entrada, às vezes pode colocar uma rampa de madeira para nivelar aqui e para que ele consiga mais fácil subir com a cadeira de rodas. É diferente, por exemplo, um paciente que mora numa casa térrea, de um paciente que mora numa casa de andar, num sobrado, de um paciente que mora num prédio que tem elevador e que mora num prédio que não tem elevador. Então, são situações diferentes que muitas vezes vai limitar as suas atividades do dia a dia, a sua rotina. Então, por exemplo, se é um paciente que está na cadeira de rodas e que mora num prédio, no quarto andar, que não tem escada, como que ele vai conseguir, por exemplo, ir ao mercado, à farmácia, a uma consulta médica, sem tanto planejamento assim e sem tanto apoio de outras pessoas, né? Fica mais difícil a sua independência. É diferente de um paciente que mora numa casa térrea, que tenha mais acesso, que seja mais fácil de manusear em casa. Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de começar, de inserir esse paciente nessa nova rotina. Às vezes, ele precisa passar um tempo na casa de um familiar, por ter uma condição dessa que limita a sua mobilidade. Então, na entrada da casa, é importante pensar nesse degrau aqui, ainda mais se for mais de um degrau, nivelar para que fique mais fácil o acesso. Evitem esses tapetes na entrada, porque esse tapete ele é liso e facilita muito a queda. Se é um paciente que está com andador, com a bengala, ou ele precisa segurar na porta para entrar, isso aqui já vai facilitar muito a queda dele. Então, evitem esses tapetes na entrada. É importante ver a largura aqui da porta. Será que essa largura o paciente consegue entrar com a cadeira de rodas sem auxílio de alguém, de uma forma fácil? Será que ele consegue abrir essa maçaneta sozinho, sem apoio? Tudo isso a gente deve pensar nessa fase, nessa nova rotina. Se tem, por exemplo, vasos do lado de fora da casa, deixem o vaso mais afastado, não deixe tão perto da porta, porque ele pode perder o equilíbrio, ele pode tropeçar no vaso e cair. Então, tentem deixar essa entrada mais ampla e mais fácil possível para ele acessar, né? Pensando que ele vai entrar e sair algumas vezes durante o dia. Uma coisa muito importante é ter corrimão na casa, principalmente nas casas em que tem sobrado, né? Então, o degrau tem que ter firmeza, né? Não pode ser um degrau vazado, porque pode dificultar muito o acesso do paciente, né? O andar de cima. E outra coisa é o corrimão. Então, tem que ter corrimão, é mais seguro.
Eu acho que o corrimão tem que ter independente da condição do paciente, né? É uma forma de segurança. Não só nas escadas, mas barra de apoio, um local de acesso, em que ele, num corredor que ele vai caminhar por mais tempo, além do banheiro, como eu já falei na outra aula. Então, é importante ele ter essas barras de apoio em casa em algumas situações para que facilite o manuseio dele. Outra coisa importante é a luminosidade. Então, deixem sempre os ambientes bem iluminados, porque o ambiente escuro facilita também o risco de queda. Então, deixe à noite uma luz no corredor acesa, caso o paciente precise ir ao banheiro. Deixem a luz do corredor, a luz na escada, o acesso à escada também com luz fácil, para que ele acesse da melhor forma e mais rápido possível. No quarto. No quarto também é importante a gente tomar algumas precauções. Evitem mais uma vez aqueles tapetes aqui próximo à cama, porque pode facilitar a queda. Que o paciente tenha acesso fácil à cama, que seja uma altura regulável, que ele consiga pisar, sentar e pisar no chão de uma maneira segura. Às vezes é importante colocar uma luminária aqui. Se à noite ele não quiser ligar a luz do quarto para não acordar o companheiro ou a companheira, deixa uma luminária aqui para que ele ligue à noite e consiga ir ao banheiro de uma forma mais segura. Uma coisa também importante é deixar as roupas do dia a dia de fácil acesso. Então, evitem de deixar, por exemplo, camisa no armário, lá embaixo, no fundo do armário. Então, onde ele vai precisar agachar, inclinar, se equilibrar para pegar a camisa. Então, deixem as roupas do dia a dia, roupa íntima, camisa, short, saia, de uma maneira mais fácil, em que ele consiga acessar, muitas vezes sem auxílio. Tudo que a gente vai falar aqui é para que o paciente consiga fazer da melhor maneira possível, segura e de uma forma mais independente. Bom, algumas vezes a grade ela pode ajudar muito esse paciente para evitar de cair e até para auxiliar no levantar e sentar da cama. Então, por exemplo, se ele tem um lado do corpo mais fraco, ou as pernas, ou só os braços, o apoio aqui da grade vai auxiliar ele no levantar e sentar. Então, tem esse modelo aqui mais curtinho, um modelo menor, e tem os modelos mais largos, né? Vai depender da necessidade do paciente, mas ele vai ajudar nessa transferência do sentar, do deitar para o sentar, do sentar para o levantar. Uma coisa também bem importante é ter um colchão adequado. Então, um paciente pensando que ele tem alguma limitação, uma dificuldade de locomoção, muitas vezes ele vai ficar muito tempo deitado, então deem preferência a um colchão chamado caixa de ovo. Ele é fino e você coloca ele em cima do colchão dele. Não substitui o colchão dele. Ele coloca em cima. E aí ele tem essas entradas aqui para diminuir o contato do paciente, da superfície do paciente com a cama, para evitar de dar escara. Escaras são feridas que acontecem em regiões onde tem muita parte óssea. Então, por exemplo, a região sacral, nas costas, calcanhar, cotovelo. Então, são feridas que muitas vezes são difíceis de curar, de tratar. Então, por quê? Porque o paciente fica muito tempo em contato com aquela superfície. Então, esse colchão caixa de ovo ajuda muito para evitar essas úlceras de pressão chamada escara. Outra coisa também, tem esse colchão caixa de ovo, tem vários modelos. Tem colchão pneumático, em que o paciente liga na tomada esse colchão e ele vai mudando a pressão. Então, ora a pressão está mais nos pés, ora a pressão está mais na cabeça. Ele vai massageando as costas do paciente. Outra dica é colocar um travesseiro, por exemplo, onde ele senta mais. Se ele fica muito tempo sentado na cadeira de rodas ou muito tempo sentado na cadeira, também diminui essa pressão, esse contato da superfície do paciente com o encosto, né? No caso, com a cadeira ou o sofá. Existe esse de bolsa de ar, de gel e também no formato de caixa de ovo, tá? Vai ser de acordo com a preferência do paciente. Bom, às vezes é difícil o paciente à noite ter a mobilidade para poder levantar e usar o banheiro.
Então, ou ele tem vergonha, porque às vezes o cuidador dele é do sexo oposto. Então, se for uma mulher, tem vergonha de ter um cuidador masculino, ou ao contrário. Então, às vezes, e por não conseguir, por ter fraqueza, por de repente ser muito difícil, o paciente vai ter que transferir para uma cadeira de rodas, da cadeira de rodas transferir para uma cadeira de banho para usar o vaso. Então, às vezes, na cama à noite, para ir ao banheiro, você pode usar o papagaio para o paciente e a comadre para paciente, para mulher. Então, a comadre a gente usa para a mulher e o papagaio ou urinol a gente usa para o homem, tá? Vai ajudar a usar à noite para eliminar a urina e as fezes, tá bom? As fezes, no caso, para essa comadre pode usar tanto para homem quanto para mulher. Então, se for um paciente com maior dificuldade, essa é uma alternativa para usar durante a noite. Bom, é muito importante no quarto deixar o mobiliário, o criado mudo, a televisão e a porta do quarto voltados para o lado que está mais comprometido, para estimular aquele paciente a olhar para aquele lado mais fraco. Por exemplo, um paciente teve um AVC, ele fica com o lado do corpo mais fraco. Então, muitas vezes, ele não quer nem olhar para aquele lado, ou ele não tem estímulo para olhar para aquele lado, porque está mais fraco. Então, é mais difícil para ele usar o braço, usar a perna. Então, cada vez mais, ele vai esquecendo aquele lado, se ele não for bem estimulado. Então, sempre no quarto, conversar com ele por aquele lado mais fraco, colocar a televisão daquele lado para que ele possa rodar a cabeça e eu perceber aquele lado dele que está mais comprometido, para que ele comece a estimular e comece esse processo de reabilitação. Isso não só no quarto, mas também na sala, né, de estar, quando for conversar com as pessoas, é bem importante. E a poltrona ou a cadeira no quarto ou na sala, elas devem ser resistentes para evitar queda e tem que ter o apoio do braço para dar apoio, tá? Ainda mais se é, por exemplo, uma poltrona do papai, em que o paciente vai ficar mais inclinado por um tempo maior, ele vai ler, vai ver televisão. Então, tem que ser uma poltrona confortável e segura, para que evite esse risco de queda. A mão tem que estar bem apoiada, bem aberta, apoiada no braço da poltrona. O paciente tem que tentar utilizar ao máximo o lado que está mais comprometido, né? Para auxiliar nesse processo de reabilitação e para que ele consiga ficar independente da melhor maneira e mais rápido possível. Bom, então essas foram algumas orientações que eu quis dar para vocês em relação à entrada da casa e ao manuseio no quarto. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando desse cuidado no banheiro, na cozinha, na sala, nas transferências, no cuidado da transferência e no uso de dispositivos auxiliares, tá bom? Fiquem atentos às nossas mídias, a gente vai dar acesso a outros cursos, outras orientações que a gente acha que é importante. E entre em contato. Aqui está o nosso telefone, nosso site, nosso e-mail. Para qualquer dúvida, qualquer informação, orientação, entre em contato com a gente. Muito obrigada.